As mulheres dessas terras eram muito mais brancas que as de todas as nações por onde passamos antes. E eu ansiava por saber se os seus pelos ocultos eram da mesma cor que as suas tranças. Quando chegávamos à noite, à porta de um povoado, fazíamos grande algazarra, obrigando os cavalos a bater com as patas e a corcovear, e desgarrávamos da garganta uma gritaria ensurdecedora, para assim forçar os homens a saírem das suas vivendas e se defenderem. Pois não há nada mais aborrecido do que mergulhar o ferro no ventre de quem está adormecido ou não se atreve a lutar. Alguns saíram armados com forcados, desses que se usam para limpar o trigo, outros com relhas de arados, demasiado pesadas para manejar e defender-se. As mulheres fugiam com seus filhos nos braços e nós deixávamos que fossem, certos de que mais cedo ou mais tarde as alcançaríamos. Porque na hierarquia dos prazeres era maior o que experimentávamos dominando os homens e exterminando-os, do que o de gozar as suas fêmeas. Nosso costume era permanecer 4 ou 5 dias na herdade, saquear-lhes os celeiros e sacrificar o rebanho que não pudéssemos levar conosco. Só quando a pestilência dos mortos e a presença dos abutres se tornava insuportável, punhamos fogo às casas e empreendíamos a perseguição às mulheres. Nunca as matávamos ou as derrubávamos ao primeiro embate. A arte consistia em descobri-las, arrancá-las de seus esconderijos, como quem espanta lebres sobre a ramagem, e encurralá-las, deixá-las escapar, tornar a buscá-las, descrever círculos à sua volta até esgotá-las e vê-las sem fôlego cair desfalecidas. Era então o momento de desmontar, rasgar-lhe as roupas, gozá-las e prosseguir o caminho, eufóricos, regalados, ébrios de sangue, apetites saciados em busca de outros povoados para saquear. Mostrei a Timur-Lang que já na linha do horizonte o dia se pugnava por espreguiçar-se. Ordenou-me que despertasse a tropa. Os cavalos desejosos de entrar em ação batiam os cascos impacientes. Era noite ainda, quando empreendemos a marcha, silenciosos e a passos da cavalgadura, em direção à aldeiazinha avistada na véspera. No caminho, envolveu-nos a alba em uma luz pálida e embaçada. A bruma se colava à terra e se esgarçava aqui e acolá entre as moitas. Timur-Lang mudou suas armas de posição. Depois, ergueu a espada e mandou que nós nos detivéssemos. Não se tratava de uma aldeola, como supuséramos a que tínhamos à nossa frente, mas uma grande cidade entrevista através das nuvens. Ia dar a ordem de galopar quando, subitamente, o cavalo de Timur-Lang se empinou, ameaçando despedir para fora o caudilho. O meu corcoveou. Postou-se de costas e vi, incrédulo, 3 dos nossos homens que caíram fulminados ao chão, enquanto as bestas dos outros escoiceavam, desobedeciam às esporas, pateavam e recuavam. Voltei novamente meu corcel, pondo-o de frente para a cidade. Escutei, incrédulo, um assobio prolongado e desigual, como se forte brisa se houvesse levantado. A alba escureceu-se de dardos como bandos de falcões negros que se abatiam sobre nós, e a terra à nossa volta apareceu de repente eriçada de flechas, cravadas na névoa que algodoava ao solo. Então, Timur-Lang ordenou a retirada. Que teria acontecido? Galopamos para o nosso ponto de partida. E só quando entendemos que os projéteis não nos poderiam alcançar, viramos e de nossas posições protegidas, esperamos com ansiedade que o sol nascente rasgasse a neblina e desse aos nossos olhos a clareza que o conhecimento nos vedava. Quando tal ocorreu, não nos surpreendeu comprovar o que já sabíamos, tanto quanto nossos mortos, que as cidades estavam protegidas. Ali estava, e nunca vista, estampa e postura dos homens que a defendiam. Contamo-los. Eram 100, nós um pouco mais de 400. Timur-Lang e eu nos aproximamos para observá-los. Que estranha e surpreendente posição de combate a deles.
Situavam-se em fileiras espaçadas, e os integrados em cada uma delas tinham armas diferentes e pareciam servir a uma também diferente missão. Estavam todos vestidos com estranhas roupagens. Cabeças cobertas com cascos que lhes emolduravam os rostos, protegendo tanto o crânio como as têmporas e também o queixo. Os dorsos cingidos por malhas metálicas que reluziam como espelhos ao refletir os primeiros raios do sol. As armas dos situados na primeira fila eram como grandes flechas que arquevoavam nas mãos, mas não levavam arcos, e sim umas defensas quadrangulares atrás, das quais escudavam parte do seu corpo. Os da segunda fileira, esses sim, levavam arcos e flechas, embora de outra feitura e de outro material diferente dos nossos. A última linha era formada por homens que mantinham um joelho na terra e apoiavam no chão a base das enormes lanças 3 vezes maiores que as dos homens de vanguarda. Não entendemos que utilidade poderia ter, já que o peso e o tamanho não eram aptos a ser lançado pelos arcos, nem sequer manejado com as mãos. Embora sem compreender o uso, entendemos sim que as suas armas e defesas eram superiores às nossas, mas o número deles era bem menor, e da posição em que estávamos não divisávamos cavalos. Poderíamos eludir ao encontro, variar nosso rumo e buscar outros povos para saquear. Foi o que aconselhei ao neto do fundador de um império cuja expansão até então ninguém soubera frear. São em menor número que nós, e não têm cavalo, replicou. E ainda não nasceram homens que obstruam o caminho dos filhos de Mongwu, replicou. Juntou a tropa nos mesmos termos e acrescentou: se aquela cidade fosse maior do que supuséramos na véspera, maior ainda seriam os despojos, e que se defendida por soldados e não por camponeses, maior seria a nossa glória e triunfo. Abrimos-nos em frente ampla, para evitar que seus dardos, cuja eficácia já experimentáramos à custa de 3 mortos no primeiro ataque, se concentrassem em uma massa compacta. Mas a ordem era confluir sobre o pequeno eixo defensivo como um leque desdobrado, cujas varetas se vão unindo em empunhadura. Essa manobra desconcertou, ou assim o pensamos então, os arqueiros da segunda fila, que esperavam ver-nos avançar em bloco. E embora tivéssemos baixas, não se amainou o ímpeto de nossa arremetida. As javalinas, como soube depois que se chamavam as grandes flechas lançadas à mão pela defesa, fizeram estragos em muitos dos nossos, à medida que nos concentrávamos, depois do desdobramento inicial. Mas quando chegamos até eles, esconderam-se ou cederam passagem sem combater, o que nos pôs na boca o sabor do mel da vitória. Os arqueiros, sem espaço para manejar suas armas, fizeram outro tanto. Só resistiram os dessas grandes lanças, que chamavam picas, que nós levianamente tínhamos considerado inservíveis e cujos portadores, joelhos no chão, assim que nos viram cair sobre eles, inclinaram ágil e obliquamente contra nossos animais para receber uma investida que parecia incontível. Cavaleiros descavalgados, sentimos pela primeira vez o temor da derrota, ao ver com espanto e desesperança indizíveis desgarrados os ventres de nossos cavalos que fugiam com as entranhas expostas para tombar lá longe, onde a morte os alcançava. Enquanto aqueles das primeiras fileiras, que ingenuamente acreditáramos derrotados por nos terem deixado passar, carregavam sobre nós, cercando-nos com armas de arremesso, trocadas por espadas. Timur Lang, entendendo que seríamos vencidos por tropas inferiores em número, mas superiores em armas, escudos e tática militar, acabou com a própria vida, cravando-se uma adaga no ventre. Quis imitá-lo, mas 100 mãos me impediram. Estranhos malditos guerreiros que nos preferiam vivos a mortos. Nossa derrota foi total. Quem não foi desarmado jogou suas armas e se entregou.
Os que ainda mantinham em mãos tentaram escapar, mas meia dúzia de elefantes, tão encouraçados como os que os conduziam, fecharam a passagem aos fugitivos. Foi o fim. Fiz uma longa pausa e sequei o suor que me caía pelo rosto. Pergunte ao espírito quem eram os vencedores, murmurou Fritz. Partos, Midas, persas. Assim que me vi carregado de correntes, respondi indiretamente. Perguntei a um nativo que colaborava com os soldados na rude tarefa de imobilizar-me quem são eles. E pela primeira vez escutei seu nome temível. Romanos. Fritz Neumann bruscamente se pôs em pé. Romanos? Exclamou. Quando se ouviu que romanos lutassem contra mongóis? Gengis Khan não se lançou à conquista do mundo antes do século XIII. Tudo o que estamos escutando é uma fraude. Entreabri as pálpebras como se despertasse de um longo sono. Obrigado pelos cumprimentos, amigo. Quero dizer, desculpou-se meu assistente, que esse espírito que fala a você é como um desse falso Platão que nos disse que Sócrates não existiu nunca e sim que foi ele mesmo que inventou. Não posso responder, Fritz, porque você me interrompeu quando o espírito falava dentro de mim. Sacudi a cabeça, levantei-me e acendi um cigarro. Desconhecia suas propriedades mediúnicas, Sr. Weber, disse Sra. Frau Cosmogonia, enquanto minha mulher e minha sogra observavam abobadas. E, por que não dizê-lo, atemorizadas também. Tampouco eu as conhecia, repliquei. Verdade é que nenhum espírito tinha falado dentro de mim, mas no ambiente em que estávamos era muito plausível dizer essas grandes mentiras que confessar minha pequena verdade. E esta consistia em eu não fazia mais do que recordar o que aquele bárbaro, cujas expressões e cuja sede de sangue e sexo escandalizava os que me ouviam, não era outro senão eu. Quantas vezes as simples verdades não são verossímeis e as grandes mentiras críveis? E quanto às suas objeções, Fritz? Precisei. Quem diz que essa batalha não se deu com os bizantinos no Império Romano do Oriente, quando Roma já tinha sido vencida e ocupada pelos bárbaros? Em realidade não o sei, já que o homem que falava dentro de mim não me havia dito ainda. Sua objeção é boa, mestre, mas nenhum historiador fala tampouco de uma batalha entre hostes de Gengis Khan e os romanos já decadentes dos Bizâncio. Os historiadores não o falam de maneira específica, nisso sobra-lhe razão. Mas quantas vezes temos ouvido que as fronteiras do império foram defendidas contra os germanos, africanos e asiáticos, e isso tanto ao longo do Segundo Império como do Primeiro. Neumann replicou caloroso. Esses asiáticos, aos quais se referem os historiadores, eram os partos, os persas, os israelitas ou os assírios, e por último, já não do Segundo Império, os turcos. Gente da Ásia Menor, nunca da Ásia distante, da qual nada se soube até as viagens de Marco Polo. Talvez tenha razão, Fritz. A única coisa que me lembro é ter perdido o contato com este homem que falava dentro de mim. Por que você não tenta concentrar-se? Perguntou Etel, que era exatamente o que eu queria escutar. Talvez o espírito dele não esteja longe e deseja continuar comunicando-se com você. Sinto-me um pouco cansado. Acenderei outro cigarro e, se houvesse em casa, gostaria de tomar uma taça de Slivovitch. Saboreava minha aguardente e dava grandes passadas como uma fera enjaulada em torno da mesa, quando murmurei. A humilhação de sentir-me ungido a outros prisioneiros como se fôssemos bestas de carga só foi comparável ao meu desengano ao comprovar que os romanos possuíam muitíssimos cavalos. Apenas não consideraram necessário arriscar a vida de um só desses animais para vencer uns selvagens fácil de dominar como nós. E que não era 50 elefantes os que tinham no acampamento, mas dúzias, cuja utilização tampouco julgaram imprescindível para aniquilar-nos. Todos os que não sofremos mutilação de algum membro ou que tínhamos feridas curáveis, fomos separados de nossos companheiros.
fizeram o mesmo com os nossos cavalos. Os inservíveis foram sacrificados. Desfilamos o resto misturados, homens com cavalgaduras, perante o que parecia ser o chefe, que, sentada em uma cadeira dobrável diante de uma tenda de couro, examinava-nos e mandava a um escriba que anotasse nossas características. As bestas estudavam-lhes as extremidades e a dentadura. A nós, a dentadura e músculos dos braços e pernas. Ficou no povoado uma guarnição. Nós, acompanhados de não mais do que 20 soldados, empreendemos longa viagem, às vezes a pé, às vezes apinhados e acorrentados nas carretas em que nós mesmos, pouco antes, transportávamos nossos grãos e um butim que passou às mãos dos vencedores. No caminho, nos encontramos com várias caravanas semelhantes à nossa. Só diferenciavam em que os prisioneiros eram de outras raças e se pareciam no fato de que seus guardiães eram da mesma. Já se via ao longe o grande mar, e nosso grupo inicial se havia engrossado de até mais de 3.000 prisioneiros, quando entre nossos vigilantes eclodiu um grande alvoroço. Bem distante, em direção a um porto em que se viam numerosas naves fundeadas, outra expedição, muito mais numerosa que a nossa, dirigia-se para a costa. Exultantes, possuídos de incrível euforia, a corte de soldados que nos escoltava desandou a gritar: Paulo Emílio! Paulo Emílio! Paulo Emílio triunfou! E 2 dos homens que iam a cavalo apartaram-se e lançaram a galope após aqueles, enquanto outros sopravam por instrumentos de ar para serem ouvidos pelos que se aproximavam da costa. Agora que me vejo morto há mais de 2.100 anos, posso afirmar que uma das lembranças mais lacerantes, de poucas que já me restavam para armazenar naquela vida, foi a visão daqueles milhares de prisioneiros de guerra de todas as raças e cataduras, concentrando-se na costa, conduzidos pelos senhores do mundo. Parece-me tudo tão incompreensível, murmurou meu assistente. Paulo Emílio, o pai de Cipião, o africano que viveu entre os séculos 2 e 1 da Era Vulgar. Não imagino suas tropas defendendo as fronteiras do Danúbio contra os mongóis. Não eram propriamente mongóis, mas pré-mongóis. Do mesmo modo que os etruscos e os ilíricos e os corsos não eram romanos, e sim pré-romanos. Não é assim? O Lagu, filho de Tuli, tu que cavalgas desde o rio Amur, nos confins da Ásia até o Danúbio, onde já florescia uma civilização que haveria de ser e que já era a luz da terra? Disse, tocando as têmporas com os dedos, pois a verdade é que minha memória de quando fui mongol ou pré-mongol chegava de novo nítida à minha recordação. Sentei-me entre os demais, mergulhei o rosto nas mãos, cobri os olhos com os dedos e continuei repetindo em voz alta o que me ditava a memória. Nos portos de Egeu, Paulo Emílio, o general vitorioso, homem à beira já da velhice, que conseguira derrotar a Macedônia para Roma e que comandava as guarnições de todo o Oriente, recebeu tais aclamações das tropas que chegavam desde os confins do seu comando, que bem se poderia dizer que foram antecipação do triunfo, com que seria recebido poucas semanas depois na capital do império. De todos os prisioneiros embarcados rumo ao porto de Óstia, o mais importante era um tal de Perseu, rei da Macedônia, filho de Filipe, irmão de Demétrio, e também traidor. O trato que se lhe dispensava a bordo era diferente de todos os outros, embora nunca fosse liberado de suas correntes, por temor que se lançasse ao mar.
Já em Roma, se lhe conferiu a honra de ir justamente na frente do carro do vencedor. 100 elefantes abriam a marcha do triunfo, levados sobre o lombo a pilhagem de outras tantas batalhas. Cofres a transbordar de ouro e joias, armas exóticas, estátuas helênicas, brocados, moedas, armaduras, elmas e escudos de ouro incrustados de pedras preciosas, assim como os estandartes dos exércitos vencidos. Em seus palanquins, meio oculto pela grandeza do tesouro, os melhores trompeteiros de Roma e das províncias anexadas feriam o ar com as suas bocas de bronze, que mal podiam calar os vivas jubilosos das multidões. Seguiam-nos 50 touros brancos que seriam sacrificados no templo de Júpiter Capitolino. Depois disso, 1000 cavalos negros, montados por 10 centenas de cavaleiros que pertenciam à legião, que não dependiam de Paulo Emílio, já que estes ocupavam outro lugar. Seguiam-nos os timbaleiros, cuja missão frustrada era marcar o ritmo de toda a comitiva. Após eles íamos nós, os prisioneiros de todas as raças dominadas e vencidas. À minha frente, preso por uma corrente, ia um leopardo amestrado, mascote de alguma das cortes. Às minhas costas, um filho de leão da mesma sorte. E atrás dele, o mais importante dos prisioneiros, Perseu, que avançava ereto, severo e sereno ao próprio tempo, com a dignidade de um deus cativo, e cuja passagem calavam-se respeitosamente as multidões. Como homenagem de respeito ao rei hoje vencido e ontem vencedor, que por 2 lustros desafiou e manteve suspenso todo o poder de Roma. Em seguida, puxado por 4 corcéis caretos e iguais, cujos topetes negros se destacavam sobre a nívea cabeça da cavalarias, por cujos belfos insolentes assomavam concomitantemente a espuma e o orgulho, assim como se estivessem conscientes da grandeza de sua missão. O carro em que ia o general vitorioso, cabeça coberta com uma coroa de louro e vestido com a túnica bordada, que para essa ocasião se conservava no templo de Júpiter. Paulo Emílio levava na mão um cajado de mármore, encimado por uma águia de ouro. Sobre ele caíam chuvas de flores que o povo lhe lançava fervorosamente. Os soldados, não em serviço, que postavam diante dele, se estendiam os braços com as palmas das mãos para baixo, pois assim era a saudação militar dos romanos, e as mulheres levantavam seus filhos para o alto para merecer dele a honra de um sorriso. As aclamações do povo converteram-se em delírio quando cruzou o umbral do Arco do Triunfo, erigido em sua honra, ao mesmo tempo em que um escravo postado às suas costas murmurava-lhe ao ouvido, para evitar o próprio endeusamento: Paulo Emílio, ó Paulo Emílio, não te esqueça de que és apenas um homem. Seguiam ao general os membros do Senado que lhe haviam concedido o privilégio do triunfo. E depois deles, em desordem não em formação, pois a honra era também para eles, os legionários da Espanha ulterior, da Lusitânia, da Ilíria e da Trácia, e também da Síria e da Macedônia, que em outras ocasiões combateram sob suas ordens, intercambiando brincadeiras e talvez lágrimas com as mulheres bonitas, os moçoiros invejosos de sua glória e os anciões orgulhosos de sua bem merecida fama. Cruzamos o campo de Marte. Passamos junto ao Velabro e ao Circo Máximo. Costeamos o Monte Palatino pelo lado oriente, enlaçamos a Via Sacra, cruzamos o Foro e subimos o Templo de Júpiter, onde terminou a marcha triunfal, que para uns foi símbolo de glória, para outros de infâmia e ludibrio.
Eu não conhecia então os nomes daquelas grandezas romanas, mas tive a oportunidade de aprendê-las dias depois, quando fui passeado, exibido com minhas correntes arrastadas pelos pés como um tipo estranho de raça desconhecida. As pessoas riam-se de mim porque os germânicos se distinguiam por suas barbas avermelhadas, os núbios pela cor da sua pele e os semitas por seus traços fisionômicos. E eu era o único de olhos oblíquos cuja pálpebra superior se unia às sobrancelhas, que usava uma mecha pendurada de uma cabeça raspada e com uma tez da cor das areias amarelas do deserto da minha terra. E as moças impúdicas me apalpavam onde não deveriam, para certificar-se se eu era homem ou uma besta. Ao final do terceiro dia que perduraram as festas da vitória, fui barbeado, lavado, lustrado, proporcionaram-me sandálias novas e me conduziram ao mercado de escravos. Termo, esse último, que me era desconhecido. Colocado no alto de um estrado, junto com outros desditados, e ao perceber que éramos objeto de compra, venda e transação, assim como se fazia em nossa terra com os garanhões, lancei-me de um salto contra a lança situada aos meus pés, que um dos meus guardas segurava, e senti que me atravessava o ventre e me saía pelas costas. Enquanto deslizava por aquele ferro, pedi a meus deuses e meus duendes, a meus mortos, que me aumentassem a dor intensa que eu sofria, porque me parecia pouco para ganhar a minha liberdade eterna e evitar assim a vergonha da escravidão. Esta é a minha 102ª memória.